Oi, pessoal, boa noite a todos. Hoje a nossa aula vai ser com o professor Christian, que vai falar sobre a rigidez arterial e a hipertensão arterial. Né? O professor Christian fez a tese dele de mestrado e doutorado conosco no ProHeart e continua como responsável, grande instrutor da medida da rigidez arterial do nosso grupo. Né? Então, passo para você a palavra, Christian. Obrigado, Beth. Bom, eu espero que eu consiga passar aí um pouco do conhecimento acerca da rigidez arterial. Né? Vou fechar aqui minha câmera para ficar mais estável a gravação. E, enfim, vamos lá. Bom, a primeira coisa que a gente pensa quando fala de rigidez arterial é acerca da sua fisiopatologia, né? E dentro de toda a fisiopatologia, o cerne, né, o fator principal, que é um fator não modificável, que é um fator inexorável e progressivo, é a idade. Ou seja, da mesma forma que há um desgaste, o cabelo fica branco, a barba fica branca, a pele fica com uma textura diferente, há um envelhecimento ósseo, envelhecimento dos órgãos, enfim, com as artérias não seria diferente, né? Então, é uma questão fisiológica. Há um envelhecimento e há uma tendência à rigidez arterial com o passar dos anos. Bom, a partir de que momento isso passa a ser doença ou isso passa a ser um risco, a gente vai ver mais à frente. A gente tem aqui um exemplo, né, mostrando uma artéria de um jovem e uma artéria de uma pessoa de mais idade. A gente percebe que há um espessamento arterial, né? E isso se deve muito em decorrência de calcificação, depósito de placas de aterosclerose, calcificação dessas placas, e também em decorrência de uma alteração no equilíbrio entre a elastina e o colágeno. Bom, quando a gente está falando aqui da artéria, a gente está falando de uma artéria muscular, como a aorta, né? É um vaso de, vamos dizer assim, que eles chamam de mainstream patency, né? É um vaso de capacitância, é um conduíte, né? E ele precisa ser muscular porque ele é a primeira, vamos dizer assim, frente. As artérias musculares são as primeiras a receberem todo o impacto do beat-to-beat do coração, né? E a gente sabe que a frequência cardíaca e essa pressão arterial que ela é exercida nessas artérias, se elas não fossem musculares, elas certamente não aguentariam todo o tempo. Elas se romperiam, enfim, haveria a formação de dilatações e aneurismas e por aí vai, né? Embora o principal local onde a rigidez arterial aconteça sejam nas arteríolas, nas artérias elásticas, é importante que a gente entenda que o processo de rigidez ele também ocorre nos vasos de maior calibre, nas artérias musculares, porque conforme elas vão ficando mais rígidas, elas também vão transmitindo, vamos dizer assim, uma alteração de pressão e na velocidade do fluxo para as artérias que não são musculares, né? E a gente vai ter alguns gráficos, algumas coisas aqui que vão mostrar isso de uma forma melhor. Então, a gente já parte do pressuposto aqui, eu falei em duas situações, né, de taquicardia e aumento da pressão arterial, que elas podem acelerar, vamos dizer assim, esse enrijecimento dos vasos de grande calibre. Bom, um outro ponto, né, que acontece em relação a essa rigidez e que faz com que haja o desequilíbrio e uma alteração na constituição das células, né, a morte precoce dessas células e a sua reposição por fibroblastos e outras células mais rígidas, são os telômeros, né? Os telômeros, na verdade, são encontrados aí nos DNAs lineares, né, no final do DNA, todo ser humano tem. É possível que a gente enxergue ali o telômero na metáfase, a microscopia, né? Então, conforme há um encurtamento no braço telomérico,
você passa a ter, na verdade, uma célula que até então era capaz de ter uma mitose normal por uma célula senescente, uma célula idosa, né? E ela passa, então, a expressar, com frequência, vários sinais inflamatórios, né? Ela perde a capacidade de visão celular, né? Ela é uma célula de morfologia alterada e passa a ter uma resistência contra a apoptose também, né? Então, esse é um outro ponto também que a gente encontra com o passar da idade. Bom, para que a gente tenha uma artéria elástica, né, uma artéria que cumpra a sua função, e a função que a gente vai ver das artérias elásticas é exatamente a transição da muscular para a elástica, é o amortecimento, vamos dizer assim, do fluxo e da pressão de pulso que as artérias musculares levam até os órgãos. Precisa haver um equilíbrio entre colágeno e elastina, né? E com o passar da idade, a gente vai diminuindo a quantidade de elastina, aumentando a quantidade de colágeno e, ao mesmo tempo, a forma com que essas proteínas, né, elas se juntam, né, a forma, a rede com que elas se montam, ela vai ficando também alterada, tornando a capacidade elástica dos vasos prejudicada, né? Então, a gente tem uma série de situações de ativadores, né, das metaloproteases e os inibidores, há um desequilíbrio em relação a isso, né? Você passa a ter ali uma diminuição colagenolítica, vamos dizer assim, um aumento da degradação da elastina, um depósito maior, e o que a gente acaba, por fim, encontrando nas células endoteliais, uma disfunção endotelial, né, um aumento da permeabilidade, ou seja, o endotélio deixa de cumprir a sua função, e isso também a gente consegue enxergar no laboratório de microcirculação, né? E isso corrobora para a rigidez arterial. A gente passa a ter uma íntima com mais colágeno e menos elastina, né? Com uma série de moléculas de ligação prejudicadas, com moléculas de ativadores de inflamação, né? Pró-inflamatórias, né? Depósito de leucócitos, macrófagos, né? Na média, a gente também vai ter um aumento do colágeno com diminuição de elastina, né? A gente vai ter a adventícia, né? Que é aumento do colágeno e de fibroblastos. Então, a gente consegue enxergar uma artéria que todas as suas camadas, ou uma arteríola, enfim, elástica, que em todas as suas camadas perde a sua capacidade de dilatação e de contração, né? De constrição. E, sem dúvida nenhuma, as diversas influências extrínsecas que também ajudariam a evoluir para rigidez arterial, como cloreto de sódio, sobrecarga salina, gordura, angiotensina, o sistema nervoso simpático e seus neurohormônios, as forças de cisalhamento, né, o shear stress, e aumento do diâmetro luminal do vaso. Bom, nessa situação, um dos sistemas bastante estudados é o sistema renina-angiotensina-aldosterona. Eu não tenho a pretensão de explicar a vocês toda essa cascata, mas é importante que nós saibamos que quando há uma superativação desse sistema renina-angiotensina, você tem, na verdade, um remodelamento arterial que é associado ao envelhecimento, né? E por que, na verdade, eu estou citando algumas coisas? Porque, em determinado ponto, principalmente nos pacientes que são hipertensos ou que desenvolvem hipertensão com o passar da idade, talvez esses fatores extrínsecos, vamos dizer assim, ao vaso, né, neuromorais e por aí vai, eles possam ser alvos de tratamento, né? Não só da pressão arterial, como também um alentecimento do envelhecimento do vaso, diminuindo aí, vamos dizer assim, a progressão da rigidez arterial. Bom, aqui eu tenho uma figura à esquerda de vocês que resume bem a multiplicidade de fatores que estão relacionados à rigidez arterial, que transcendem o desequilíbrio
da elastina e do colágeno, que é, na verdade, uma alteração histopatológica, né? É uma alteração, vamos dizer assim, mecânica, né? Mas que é a alteração fim do remodelamento da matriz, né? Vejam só, um aumento da fragmentação da elastina, produção exagerada do colágeno tipo 1, né? Você tinha que ter ali um arranjo, né? Um pouco mais perfeito, né? Um arranjo mais harmônico, e esse arranjo ele deixa de ser harmônico para ser um arranjo fragmentado, né? Uma rede fraca e rígida, né? Você passa a ter infiltração de células imunes, como células B, T e macrófagos. Você vai ter produtos finais da glicação avançada, né? Então, você passa a ter ali vários crosslinks de colágeno, né? Você vai ter, além disso, calcificações dentro dos vasos, né? Você vai ter também, na matriz extracelular, o acúmulo de glicosaminoglicanos, né? Sulfato de condroitina, sulfato de dermatan, sulfato de heparina, ácido hialurônico, né? Ao mesmo tempo que essas células imunes também produzem citocinas, né? E aumento da produção de metaloproteases, você acaba tendo também uma disfunção endotelial, né? Então, você acaba tendo um aumento do sistema nervoso simpático, que leva a um aumento também do tônus, né, vascular e, consequentemente, a rigidez, né? Então, vejam só, é uma multiplicidade de fatores, né? Portanto, não é uma condição que uma só abordagem terapêutica poderia ser satisfatória, né? E a gente vê isso na prática, no dia a dia, né? Aqui tem um resuminho, né, em relação à calcificação, ativação do sistema renina-angiotensina, a resistência à insulina, o ácido úrico tem se falado muito, né, acúmulo de adipócitos, a própria idade por si só, a inflamação inata e adaptativa vascular, levando à rigidez arterial, principalmente na hipertensão. Bom, trocando esses múltiplos fatores fisiopatológicos por fatores, vamos assim, de doença, né, a gente entende que alguns deles eles podem ser modificáveis, né? Eu não digo ser evitáveis, mas uma pessoa, por exemplo, obesa, que tem um risco maior de desenvolver rigidez arterial e de ter uma pressão arterial de difícil controle, ela pode ser modificável, né? Através das medidas de exercício físico, dietas e em situações extremas, através de processos de intervenção para perda de peso. A hipertensão arterial, né, uma vez diagnosticadas, se possível, o mais precoce possível, também é tratável, da mesma forma que o diabetes, seja ele tipo 1 ou 2. Né? A dislipidemia, quando associada à aterosclerose dos vasos, ela é um fator, vamos dizer assim, modificável. O sedentarismo, o tabagismo, o etilismo, ou seja, todas aquelas condições clínicas que podem deflagrar todos aqueles fatores fisiopatológicos que vão acelerar o processo de idade e tornar a rigidez arterial, vamos dizer assim, numa progressão mais rápida, possivelmente um problema na vida desse paciente. Bom, o que a gente espera do ponto de vista hemodinâmico? Uma onda sistólica, você vai ter um amortecimento aórtico, né, que produz expansão sistólica devido à predominância de fibras de elastina em células musculares lisas. O reservatório aórtico com propriedade de condução vai distribuir o fluxo sanguíneo durante a diástole, e você vai ter uma velocidade de onda de pulso e a reflexão dessas ondas normais. Na rigidez arterial, isso não vai acontecer. Vou tentar mostrar para vocês, de forma visual, por que isso não acontece. Bom, à esquerda aqui, a gente tem um sistema vascular bastante simples e fácil de entender, né? A gente tem aqui uma onda de pulso, né, a partir do momento que o coração contraiu, né, essa onda de pulso no jovem, né, próximo do coração, ela vai através do sistema arterial, né, nas artérias musculares, até que se chega a uma determinada transição para as artérias elásticas, e aqui nos tecidos e nos órgãos, você não tem a transmissão dessa onda de fluxo, dessa pressão de pulso, porque ela reflete, volta, né? E o que você tem, na verdade, é um amortecimento, ou seja, os órgãos finais,
né, os órgãos terminais, eles não vão sofrer com esse pulso, com essa propagação de pulso, que seriam muito nocivos a esses órgãos. A gente vai entender por quê. Vejam só, numa pessoa idosa com rigidez arterial, essa onda de pulso, né, ela não só ela chega até aqui, como o amortecimento dela não acontece, e aí você acaba tendo, ainda que uma dimensão menor do que numa artéria muscular, para uma artéria elástica, né, e para o órgão e para o tecido, por exemplo, um rim, uma pressão de pulso que não deveria acontecer. Vamos abrir um pouquinho mais essa figura para uma coisa pouco mais explicativa. Aqui a gente tem o coração, o jovem, bombeando sangue, a gente tem aqui uma pressão de pulso, né, que vem, e no momento que ocorre na própria artéria muscular, na própria aorta, ela vai atenuando, vamos dizer, a propagação dessa onda de pulso, né, para que ela aconteça o mais tardio possível, né, na transição muscular elástica, e não leve essa onda para os órgãos. Quando você acaba que você tem uma reflexão de onda, e essa reflexão de onda ela vai acabar somando a diástole. Então, você acaba tendo um aumento diastólico no momento do ciclo cardíaco. Isso é muito bom, por exemplo, porque a gente sabe que as coronárias elas perfundem durante a diástole. Numa pessoa mais idosa ou com uma rigidez arterial acentuada, patológica, você não só vai ter uma propagação de uma onda de pulso maior, mais rápida, essa atenuação vai acontecer mais a montante, mais distal, né? Você não vai conseguir fazer um amortecimento, você vai transmitir pressão para arteríolas e órgãos que não estão habituados a conviver com essa pressão de pulso, né? E você vai ter uma reflexão de onda muito mais rápida, que ao invés de fazer uma somatória na diástole, ela vai fazer um somatório na sístole. Então, isso explica, por exemplo, por que nós vemos muito pacientes idosos com hipertensão predominantemente sistólica e uma pressão de pulso aumentada, né? Ou seja, a pressão de pulso seria o primeiro sinal, né, que a gente vê clínico, né, não invasivo, de rigidez arterial. Né? A gente tem aqui o fluxo, a gente tem aqui a condutância. Vejam só a pressão de pulso central, né? Você tem aqui a sístole, né? E o que você tem aqui na pressão de aumentação da sístole distal, você tem um nó dicrótico e uma área de perfusão, vamos dizer assim, né? Quando você tem uma situação de maior idade, por exemplo, ao invés de você ver uma onda refletida, né, fazendo a somatória na diástole, ela vai fazer uma somatória na sístole e vai prejudicar, sem sombra de dúvida, a perfusão ou o funcionamento desses órgãos, né? Vejam só aqui, à direita, na figura 7, né, um formato de onda de pulso normal, onde eu separo a sístole da diástole, né? Vejam só o que está em vertical, achurado, e o que está em distal, né? Praticamente, quanto maior o pico sistólico, que a gente está dizendo é que a maior demanda de oxigênio acontece. Mas quando a gente vai ver a área sobre a curva de diástole e sístole, a gente vê que é uma área diastólica muito semelhante à área sistólica. Então, a gente percebe que essa onda de pulso ela é fisiológica porque ela permite uma boa perfusão, por exemplo, coronariana na diástole. Agora, vejam só, quando a gente tem uma amplificação aqui na sístole, né, e a diástole não tem essa amplificação. Né? Ela deixou de ter uma onda refletida aqui por conta da rigidez arterial. Ela bateu e voltou mais rápido. Vejam só que a área diastólica ela não é capaz de prover as necessidades de oxigênio da sístole. Isso é muito ruim. Então, isso, por exemplo, explica o porquê que o coração evolui com hipertrofia ventricular esquerda, né? Porque ele vai ter que sempre bater contra um retorno de onda que ele não está habituado a bater, né? Você vai ter um prejuízo da perfusão coronariana, e isso, um aumento da demanda de oxigênio, aqui explica tudo, né? Você tem uma rigidez arterial, um aumento da impedância aórtica, um aumento da pressão da velocidade de pulso, né? da VOP,
você tem reflexões precoces, uma redução da pressão na diástole, por conseguinte, uma perfusão diastólica prejudicada, uma predisposição à isquemia miocárdica e angina, né? Da mesma forma que você vai ter um aumento na pressão sistólica, hipertrofia ventricular esquerda, um período de ejeção prolongado, de espineia. Ou seja, são situações intrínsecas, né? Elas se interrelacionam quando você tem essa hemodinâmica versus o coração. Ô, E Christian, Oi? oi. O Augmentation Index é exatamente essa reflexão da É, onda, não é isso? era exatamente o que eu ia falar, né? Um outro ponto, né, que a gente vai ver de aferição de rigidez arterial é o que a gente traduziria melhor como pressão de aumentação, né? O augmentation index, né? Que a gente tem, por exemplo, aqui uma pressão uma pressão de pulso periférica e uma pressão de pulso central, né? Porque aqui a gente tem, por exemplo, a curva de uma carótida ou a curva de uma radial. Quando a gente tem uma rigidez arterial, por exemplo, essas pressões de pulso elas praticamente se igualam, né? E aí chega-se à conclusão de que, por exemplo, a pressão arterial de manguito, né, a pressão arterial de consultório, ela não é um bom preditor de rigidez arterial. O que a gente vê, na verdade, é que quando o cara já tem uma pressão de pulso elevada, certamente a hemodinâmica central dele já foi prejudicada por muito tempo, talvez por muitos anos, né? E a pressão de aumentação é exatamente esse reforço sistólico aqui, né? Quanto maior o reforço sistólico, maior, digamos assim, seria a rigidez arterial. É uma forma também de aferição da rigidez arterial. A gente vai comentar en passant algumas, eu dei uma ênfase maior, Beth, para a VOP, porque ela, sem Uhum. sombra de dúvida, é o que a gente chama de padrão de referência, né? É engraçado que, quando se começou a falar nisso, aqueles primeiros artigos do Safar, Uhum, ele falava muito mais, apesar dele usar o Complior, que não te dá o Augmentation Index direto, né? uhum, Ele falava muito mais do Augmentation Index do que da VOP. Os sim, primeiros mesmo. E aí sim. foi meio surpreendente, né? Quando a gente comprou o Complior e não tinha o Augmentation Index, só no Sphygmocor, né? O Sphygmocor ele tem um augmentation índice porque, na verdade, ele consegue fazer uma análise dessa pressão diferente do que o Complior faz. É porque eles são, apesar de serem os dois transdutores, enquanto um é piezoelétrico, o outro é mecanotransdutor, um usa o método foot-to-foot e o outro usa exatamente o método de propagação de onda através de um ciclo cardíaco, né? Uhum. Ele usa o eletrocardiograma como base, então ele permite você ter, vamos dizer assim, essa a pressão de aumentação. Mas o que a gente vê nos estudos, no final das contas, é que ele não é um bom Não é. assim como a VOP braquial ou a VOP radial, ela não é um bom indicador, vamos dizer assim, de rigidez arterial, né, quando se compara aos estudos, né, com ressonância e ultrassom e outras tecnologias, vamos dizer assim, um pouco mais apuradas. Uhum. É verdade. E o Augmentation Index, no final das contas, a gente nunca usou para as análises, porque as poucas análises que a gente fez com ele não emocionaram. Eu me lembro na época que o Carlinhos tinha feito e a gente fez, repetiu dos pacientes, a gente tentou fazer uma correlação e não mostrou. E ainda tem um detalhe, né? A gente percebe que no Sphygmocor ele tem uma tendência a dar uma VOP um pouco maior do que a do Complior. Uhum. E isso os estudos já tinham mostrado, né? E no final das contas, o, o estudo que validou, vamos dizer assim, o Complior talvez tenha sido um dos melhores estudos, acho que foi do ASMAR, em 2005. Uhum. Foi o estudo que, de fato, conseguiu validar a tecnologia, e eu acho que o Sphygmocor não teve um estudo de validação tão bem escrito quanto o do ASMAR, né? Então a coisa não foi para frente, né? Embora as pessoas, Exatamente. muitos lugares usem, né? Eu vejo muita publicação no Oriente, na China, Japão, eles usando pressão braquio-tornozelo, né? A VOP braquio-tornozelo, tem usado a VOP braquial e o índice de aumentação, mas no final das contas eles sempre botam a VOP carotídeo femoral, né? A órtica no meio Uhum. do estudo, para É. talvez dar um embasamento maior, né? Para eles. Uhum.
tenho a impressão de que talvez em alguns subgrupos de pacientes o índice de aumentação seja interessante. No hipertenso resistente, a gente não conseguiu ver isso. Não encontramos. Né? Vai lá. Vamos lá, deixa eu voltar aqui. Aqui. Então, isso aqui, basicamente, resume todas as etapas, né? O estresse mecânico ou químico, hipertensão, inflamação, os radicais lá, processos reparadores levando à alteração estrutural na parede do vaso, um aumento da aterosclerose, aumento do depósito de colágeno e calcificação, aumento da rigidez, redução de complacência, aumento da VOP, reflexão da onda, aumento da pressão sistólica, diminuição do reservatório aórtica e da sua propriedade de armazenamento, sobrecarga ventricular e desequilíbrio da demanda miocárdica e perfusão coronariana predispondo à isquemia. Então, esse protótipo da interação hemodinâmica entre o vaso e o coração é o que melhor explica a rigidez arterial nesse aspecto, né? Bom, quando a gente chega aqui nas consequências clínicas, né, a gente vai fazer, na verdade, uma análise, vejam só, um jovem, né, em que você tem a pressão, né, vejam só, ainda no ventrículo esquerdo, na aorta, né, ela conduz, amortece, e no capilar praticamente nenhuma. No idoso ou com rigidez arterial, não só você vai ter uma pressão maior em nível ventricular, com uma pressão maior aórtica, né, você vai ter pressões sendo transmitidas para artérias de cada vez menor calibre. E aí, imagina só o que vai acontecer, por exemplo, com um coração. A gente já olhou. O remodelamento concêntrico do VE, hipertrofia, diminuição da perfusão. Minha canetinha está aqui. Perfusão diastólica, né? Diminuição do relaxamento diastólico do ventrículo esquerdo. Isquemia miocárdica, né? Você vai ter na retina um estreitamento arteriolar maior. Você vai ter, na verdade, uma relação parede-lúmen maior na arteríola. Você vai ter um fluxo pulsátil muito maior, e aí é uma das coisas que explica, por exemplo, a retinopatia hipertensiva, né? Da mesma forma que no rim, você tem que ter lá uma pressão de filtração glomerular fisiológica. Quando se aumenta a pressão de filtração glomerular pela transmissão de pressão, né, muitas vezes o arteriolar aferente e eferente não conseguem fazer com que haja um equilíbrio, né, e aí você passa a ter uma redução mais rápida, né, e progressiva da taxa de filtração glomerular, uma progressão mais rápida para a doença renal crônica, né, um aumento ainda maior da resistência vascular renal, um afilamento do córtex renal. E aí, vejam só, a gente começa a ter um aumento da resistência vascular, progressão para a disfunção renal, e aí você começa a ter a cobra correndo atrás do próprio rabo. O sujeito com doença renal crônica vai ficando cada vez mais hipertenso, com uma resistência maior da pressão ao tratamento, e aí essa pressão descontrolada vai fazer cada vez mais lesão ocular, lesão cardíaca, a rigidez arterial vai ficando cada vez pior, e no cérebro também não seria diferente, né? Você passa a ter, vamos dizer assim, uma integridade, né? uma capacidade de proteção cerebral diminuída, e por conta disso você acaba tendo infartos subcorticais, diminuição da integridade da substância branca, né? Você passa a ter alteração, declínio cognitivo, está relacionado à rigidez arterial, uma redução volumétrica mais rápida do cérebro, né? E por aí vai, né? Então, a importância da gente ter um olho para o tratamento, por exemplo, da pressão arterial, no controle do duplo produto da pressão com a frequência, e, ao mesmo tempo, um olho também para a rigidez arterial, porque a gente sabe que a rigidez ela faz parte, vamos dizer assim, da fisiologia da hipertensão, né? Bom, história e evolução, né, da rigidez arterial. Como é que começou a se pensar sobre isso? Bom, a primeira vez que alguém teve uma ideia de como medir a pressão arterial foi o Stephen Hales, em 1733. Né? Deixa eu abrir aqui. Ele simplesmente, eu coloquei aqui por trás, né, é um cavalo, ele canulou uma artéria do cavalo, né, e a mangueira ele esticou e ficou observando, né,
até quando chegava ali o sangue do cavalo. Ou seja, foi a primeira forma de uma aferição indireta de uma coluna de pressão arterial, né? Quase um século, ou praticamente mais de um século depois, o Marey, né, e quase que contemporâneo o Mahomed, né, eles tiveram ideias semelhantes em locais distintos. Foi criado o esfigmomanômetro de Marey, né? Ele, na verdade, ele colocou ali vamos dizer assim, como se fosse uma canetinha presa num sistema ali pulsátil, que, de acordo com que houvesse a pulsação, né, radial, ele registrava a onda de pulso ali, né? E é muito interessante perceber que a onda de pulso registrada era muito semelhante às ondas de pulso que a gente vê hoje, por exemplo, quando a gente bota um catéter dentro de uma artéria e faz a aferição da pressão invasiva, né? E daí ele começou a perceber, em diversas situações, que no jovem você tinha uma onda bem bonitinha e essa onda ela ficava com um aspecto diferente com o passar da idade. O que ele, na verdade, não conseguia explicar naquela ocasião era exatamente a reflexão das ondas, né? A rigidez arterial atuando, pacientes que supostamente poderiam até ser hipertensos, mas ele não tinha como aferir, mostrando um reforço sistólico em detrimento de um reforço diastólico, né? Até que, então, o Rivadotti criou, né, o esfigmomanômetro através de um manguito, né? Foi o primeiro esfigmomanômetro, por assim dizer, em que ele fazia a aferição da pressão numa coluna, se não me engano, de mercúrio, através do método palpatório, e alguns anos depois o Korotkov descreveu todos aqueles sons, né, que a gente ouve hoje, que a gente consegue fazer a aferição da pressão arterial com um esfigmomanômetro manual de consultório. Obviamente, a tecnologia foi a tal ponto que hoje grandes empresas conseguem fazer aparelhos automáticos e alguns semi-automáticos capazes de nos dar, com uma acurácia muito grande, né, a pressão arterial do paciente no consultório, e até mesmo os aparelhos hoje permitem que ele leve esse aparelho no bolso, como, por exemplo, é a tecnologia da MAPA, né, que permite a gente, enfim, estudar e tratar melhor os pacientes com hipertensão arterial. Então, assim, a grande limitação, né, que a gente viu até agora, de tudo que a gente falou da fisiologia, da pressão de consultório, da pressão de pulso, é que elas não são um bom índice para rigidez arterial pelo simples fato de que a rigidez, a pressão arterial central, ela não é bem expressa pela pressão braquial, né? A gente não consegue medir a pressão, estimar a pressão arterial central, uma pressão aórtica, através do manguito, né? O que a gente vê olha só, a gente tem aqui uma pressão central e uma pressão periférica, né? A gente vê num jovem na pressão radial, né, no braquial, e numa pressão central aqui, olha só como é que a forma da onda, né, quando a gente vê no manguito do consultório, e se a gente estivesse vendo a pressão central, né? Agora, no paciente mais idoso, a gente tem, ainda assim, uma onda diferente, mas a pressão central ela é um pouco mais próxima da periférica nos pacientes mais idosos. Então, isso denota que, muito possivelmente, conforme o cara vai envelhecendo, a pressão central ela vai aumentando, né, até que ela fique muito próxima, né, vamos dizer assim, da pressão periférica da braquial. Então, sem dúvida nenhuma, qualquer índice de... Só um instantinho, gente. Deixa eu ver aqui o que está tocando. Alô? Obrigado, Léo. Eita. Ana? Oi, me chamou ou é, Não, chamei é a Ana, eu? minha filha aqui. Pensei que fosse querendo falar comigo aqui. Eu Não, falei, o que eu desculpa, é que eu fiz? achei que eu tivesse fechado o Eu tô quieta, Christian, assistindo a aula. Não, desculpa, Ana. Tá no elevador, filha. É que minha filha pediu um lanche aqui, eu pedi para ela e chegou aqui agora. Então, assim, qualquer coisa que a gente faça com um aparelho de pressão,
que a gente usa no dia a dia, ele não vai nos dar a realidade do que está acontecendo lá dentro. Então, quando a gente começou a olhar isso de uma forma, vamos dizer assim, hemodinâmica, fisiológica, a gente percebeu que a gente tinha modelos de rigidez que poderiam ser explicados ou aferidos através de um modelo de pulsação, através de um modelo de transmissão, que é o caso, por exemplo, da VOP, né? O modelo de pulsação ele está muito relacionado ao índice de aumentação, e o modelo de Windkessel, né? Em que ele vê, na verdade, o formato da onda e a sua porção sistólica e diastólica. E aí, traduzindo aqui em miúdos, você tem métodos de reflexão de onda, né? Método de Windkessel, que seria um método mais de decaimento, né? Como pressão de pulso e outros métodos que utilizam essa fase aqui da onda de pressão para aferir, e os métodos de transmissão, né? E a VOP ela usa exatamente aqui o método da foot-to-foot, né? Do pé da onda. O método de reflexão usa, por exemplo, o método pulsátil, usa o índice de aumentação, né? E por aí vai. Então, a gente tem hoje vários índices de rigidez arterial. A complacência arterial, né? A complacência arterial sistêmica, pelo método de área do Liu, né? Tem a distensibilidade arterial, o módulo elástico de Peterson, o módulo elástico de Young, tem o índice de rigidez, tem a velocidade da onda de pulso, o índice de aumentação e todas as suas definições do ponto de vista físico-matemático, né? E de todos esses índices aqui, a pressão, a velocidade da onda de pulso, ela foi uma das que foi mais estudadas e que melhor correlação teve quando a gente analisa ali o que está acontecendo na hemodinâmica central do paciente, né? E quando a gente começa a olhar a velocidade da onda de pulso, a gente tem várias, né? A gente tem a cardio-tornozelo, né? Tem carótida femoral, tem braquial tornozelo, né? Tem o compli da complacência arterial, tem a VOP do modo elástico, tem a VOP de distensibilidade e a VOP do Pearson, se eu não me engano. Não, do índice de rigidez beta. E todas essas aferições, elas têm uma correlação fraca umas com as outras e elas com a velocidade da onda de pulso. Então, no final das contas, né, Mansi, em 2013, e a partir daí, todos os guidelines atualizados mantêm realmente como padrão de referência, eles não chamam de padrão ouro, e o padrão ouro seria realmente uma aferição invasiva ou uma aferição através de algoritmos de ressonância e métodos de imagem, né? Também é possível, né? Tem pessoas que fazem a avaliação da rigidez arterial através de ultrassom de carótida, com determinadas fórmulas e índices de espessura da carótida, pulsatilidade dela, e por aí vai, fluxo, pressão. Então, o Mancia, na publicação de 2013, uma grande publicação, coloca que o padrão de referência é a VOP e a VOP carótida femoral. E, a partir daí, então, né, como é que a gente faz essa medida? Bom, velocidade nada mais é do que distância sobre tempo, né? Então, a gente quer medir a velocidade da propagação da onda de pulso de um determinado ponto até um outro ponto, né? E, como o próprio nome já diz, carótida femoral, né? A distância ela é aferida de uma forma muito simples, através da onde você palpa a carótida e o manúbrio aqui, o ângulo aqui do externo, né? Você tem uma distância aqui e você vai ter uma distância daqui até onde você está palpando o pulso femoral. Então, assim, a forma mais simples é literalmente pegar daqui, né, da fúrcula external até onde você palpa o pulso femoral, e a gente usa, por convenção, sempre fazer essa análise à direita, apesar da figurinha estar espelhada aqui à esquerda, né? Então, você já tem a distância. Eu vou colocar, ao mesmo tempo, né, um sensor na carótida e na femoral, e vou ter, naquele intervalo de tempo, e naquela distância, a propagação dos pés da onda.
e a partir daí, então, eu vou ver a distância do pé da carótida com do pé da femoral, vejo quanto tempo eu utilizei e a distância. Distância sobre tempo, eu vou ter a VOP. Esse aqui é um dos métodos mais simples, né? E é o método mais utilizado, e esses pontos, essas ondas são gravadas normalmente simultaneamente. E quem está habituado a mexer com o sistema Complior percebe o que eu estou falando, né? Muitas vezes a gente, inclusive, bota o próprio sensor na radial e faz simultaneamente pressão carotídeo radial e carotídeo femoral. E o Complior ainda permitiria nós fazermos carotídeo tornozelo também. Bom, o método de velocidade foot-to-foot dos vários formatos de onda é obtido transcutaneamente da artéria carótida comum direita e na femoral direita. O pé da onda é definido ao fim da diástole, quando a elevação acentuada nela se inicia, como a gente mostrou aqui, fim da diástole, quando ela se inicia. Aí vem a sístole aqui até chegar a uma nova diástole. Tempo de trânsito é mensurado com o tempo de atraso entre os pés das ondas proximal e distal gravadas. É uma distância conhecida, né? Então, o que a gente tem é um sistema, um computador e a interface, né, que é ligada ao computador, um paciente deitado, em repouso, preenchendo uma série de pré-requisitos, né, de estar medicado naquele dia, não ter ingerido bebida alcoólica, as mesmas medidas que nós recomendamos para o paciente que é hipertenso e vem para a sua consulta, né, que ele não tenha feito nenhum esforço nos últimos 20 minutos, o ambiente esteja confortável. A gente faz a colocação de um sensor radial, um sensor carotídeo e um sensor femoral, e ele faz a leitura simultaneamente. Esse sistema Complior, eu não tenho um conflito de interesse, eu não sou patrocinado, mas é o que tem o maior número de publicações e, sem sombra de dúvida, é o mais utilizado para todas as publicações que usam a velocidade da onda de pulso como referência. A gente tem vários outros dispositivos, mas, sem sombra de dúvida, ele é um dos campeões, um dos pioneiros, talvez. Dispositivo semiautomático, aplicado no mecânico transdutor diretamente na pele, né? Você tem o tempo de trânsito determinado simultaneamente, né, pelas ondas, por algoritmos de correlação, né? Inclusive, o operador, quando faz, ele está apto para ver se a forma das ondas está legal e validar essas ondas, né? E, obviamente, uma vantagem desse sistema é que ele é utilizado na maioria dos estudos epidemiológicos, demonstrando o valor preditivo da VOP para eventos cardiovasculares. Então, aqui o sistema Complior é um sistema simples, né? Aqui seria do tornozelo, né? Ankle. Cada sensor tem uma corzinha, né? E ele vai ser colocado na cor correspondente, né, no seu aparelho. O mecânico transdutor coberto por um silicone, com algumas braçadeiras que nos ajudam a fazer o exame sozinho, né? Aqui um exemplo de uma gravação, né, de um pulso carotídeo, né, de um pulso femoral e do pulso radial, em que, eu não sei se vocês conseguem enxergar, talvez não esteja nítido no carotídeo radial, mas aqui ele está nítido, ele pega o pé da onda e determina que a distância entre um pé com o outro pé é de 57 milissegundos. E, obviamente, eu já inseri a distância entre a fúrcula e a femoral, né? Então, eu já vou saber a distância, ele faz o cálculo para mim, né? Aí você fala, pô, mas é tão rudimentar pegar uma fita métrica, né, e fazer essa aferição. Essa aferição foi validada por dispositivos de imagem, mostrando que, ainda que o paciente tenha uma barriga, por exemplo, exuberante, você vai por cima da barriga, não desvia nem nada, essa distância tem uma correlação tão grande com a distância do vaso, né, através dos exames de angiorressonância, angiotomografia e outras angios, que realmente é um ponto bem positivo para os aparelhos que fazem a aferição da velocidade da onda de pulso carotídeo femoral, né? Então, você não perde absolutamente nada em relação a isso. A distância entre os dois pontos é normalmente a distância entre os dois sítios transdutor, né? A gente tem que estar sempre atento à forma precisa, quer dizer, tentar descer o mais perto possível, né? Não evitar nenhum qualquer... se você fizer uma... Vamos dizer assim, se você tentar esticar a fita ou pedir para o paciente encolher a barriga para diminuir a distância, você vai ter um erro absoluto maior, né? Então, você acaba tem que literalmente fazer da forma com que simples, objetiva, sem tentar roubar para pegar uma distância maior ou menor.
E uma coisa que aconteceu a partir de 2012, né, é que foi feita uma reavaliação e eles perceberam que os valores de referência são baseados em 80% da distância, né, com os estudos de distância real percorrida pela onda, por ressonância magnética. Então, toda vez que eu faço uma aferição, pego a fita e meço, deu lá 100 centímetros de distância, eu teria que usar 80 centímetros, porque eu sei que é 80% dessa distância percorrida. Mas, do ponto de vista prático, né, como a gente já vem colocando a distância real no sistema, né, no computador, a gente correria num risco muito grande de alguém colocar com 80% de correção, outro esquecer. O programa atualmente ele não faz esse ajuste da distância em 80%. Então, no ProHeart, a gente convencionou de uma forma muito simples, até porque é operação matemática. Você tem lá uma VOP aferida. No final, quando você pega aquele resultado, a Beth bota no banco de dados, né, a Fernanda e toda a equipe, né, quando vai fazer o uso dessa aferição, a gente faz a correção multiplicando o valor da VOP por 0,8. É a mesma coisa de você pegar 80% da distância, né? Pega a VOP de 12 e multiplica por 0,8 ou 80% de 12, aí vai ter lá o 9, o 10, agora não me lembro mais, 9, 80%, e você vai ter o valor que você vai usar no seu estudo, né? 10, Então, assim, a gente tinha um valor de referência até aquela publicação de 12, e a partir da publicação do Van Bortel em 2012, né, os novos guidelines do Oravante passaram a utilizar o valor de referência como 10. É 9 ponto alguma coisa, que é quase 10, então eles arredondaram para 10. Né? É basicamente isso. Do ponto de vista prognóstico, gente, a primeira coisa, assim, a gente sabe que a rigidez arterial ela não só é preditora do desenvolvimento da hipertensão arterial. Inúmeros trabalhos que mostram pacientes jovens e alguns segmentos desses pacientes em grandes coortes com o envelhecimento, aqueles que começam a ter uma rigidez arterial em ascensão tendem a desenvolver a hipertensão arterial com um risco relativo muito maior do que aqueles que mantêm uma rigidez arterial dentro do valor de normalidade ou não tem uma tendência à elevação. E uma outra coisa que as pessoas começaram a perceber, né, é que ainda que o paciente tenha a pressão arterial controlada, estou dizendo pressão de consultório, né, ela segue como um fator de risco independente para os eventos cardiovasculares e não cardiovasculares adversos, fatais e não fatais, e na mortalidade global da população. E isso é muito notório em algumas subpopulações, né, como diabéticos, hipertensos, coronariopatas e renais crônicos. Então, o paciente com rigidez aórtica, hipertenso, ele tem um risco maior de AVC, ele tem um risco maior de infartar, ele tem um risco maior de evoluir com disfunção renal crônica, né? E os pacientes com hipertensão arterial resistente verdadeira, eles tendem a apresentar valores maiores da velocidade da onda de pulso, portanto, uma rigidez arterial. Aí eu vou fazer uma vírgula e uma correção, porque eu falei uma inverdade. Rigidez arterial hipertensão arterial verdadeira. Infelizmente, né, a gente sabe que o efeito jaleco branco na pressão arterial ele é muito prevalente na população de hipertensos resistentes, né? Tanto é que nós utilizamos a MAPA como o nosso parâmetro de controle, né, de tratamento para definir se esse paciente é hipertenso resistente verdadeiro ou não. Pois bem, como a rigidez aórtica e a aferição da rigidez aórtica, da rigidez carotídeo femoral, são sinônimos, através do Complior, ela leva em consideração, né, ela é afetada pela pressão arterial do momento, e nós normalmente aferimos a pressão desse paciente antes de fazer a VOP e registramos. A gente sabe que quanto maior hipertenso no momento que o paciente tiver, maior a rigidez arterial dele, e a gente vai saber isso por quê? Porque quanto maior o nível de pressão, maior vai ser a propagação da onda, mais rápida ela vai ser, né? E a tendência de uma reflexão ainda maior, e por conta disso você acaba tendo aí, então, é como se você tivesse, por exemplo, com uma mangueira de água, com a ponta dela apertada, né? Vamos dizer assim, você está com uma rigidez de mangueira, você abriu mais ainda a torneira, a tendência é o fluxo ir cada vez mais longe, né? Então, e a gente sabe que muitos desses pacientes, eles chegam lá e você afere a pressão dele está elevada,
mas é o efeito jaleco branco. Uma das conclusões que nós chegamos na ocasião da publicação do artigo inicial do mestrado, 2011 ou 13, se eu não me engano, era de que a gente também tinha o efeito jaleco branco acontecendo na velocidade da onda de pulso, né? Então, isso é mais um ponto que explica o porquê que alguns pacientes que têm pressão controlada, por exemplo, sofrem, né, com hipertrofia ventricular esquerda ou com algum outro dano em órgão-alvo, porque a gente talvez não esteja controlando bem a pressão central desse paciente, né? E aí, só um exemplo, né, trabalhos que avaliam a pressão central, pressão periférica, pressão de braquial e beta-bloqueador, por exemplo, mostram que o beta-bloqueador é uma excelente droga para controle da pressão arterial central, né? Mas a gente sabe que, independente do efeito jaleco branco, os pacientes hipertensos resistentes tendem a ter valores maiores da VOP e, portanto, uma rigidez arterial maior do que os pacientes que são hipertensos não resistentes. E a gente vê na prática pacientes com hipertensão resistente tendo mais lesão de órgão-alvo do que aqueles que têm pressão controlada, né? Então, sem dúvida nenhuma, a rigidez aórtica ela é um índice hoje de prognóstico, né? O grande problema que a gente tem quando a gente tem um marcador de prognóstico, de mau prognóstico principalmente, é o que a gente faz com esse valor, né? Como tratar. E a grande verdade é que, assim, existem milhares de estudos, não estou sendo, não é exagerando, não é centenas nem dezenas, são milhares de estudos com todos os antipertensivos que vocês podem imaginar na vida, mas a gente tem bons estudos mostrando que funcionam e outros dizendo que não funcionam. Uns dizendo que não melhora a rigidez, outros dizendo que melhora. Uns dizendo que a pressão central melhora, outros dizendo que não melhora. Bom, eu tenho algumas ideias pré-estabelecidas baseadas em fisiologia, né? Que eu acho que quanto mais tempo o paciente torna a sua artéria mais rígida, né? Uma vez que você tem uma rigidez mecânica, né? Você tem lá colágeno no lugar de elastina, uma rede muito frágil, né? De uma rede distinta, né? Desse constituinte vascular, você não tem como voltar atrás nisso, né? E que muito do que a gente consegue de resposta ao tratamento seja, por exemplo, ali na reatividade endotelial ou, propriamente dito, na capacidade ali de constrição e dilatação do vaso, né? Paciente hipertenso resistente e os hipertensos em geral, que a gente vê na população de um país que a gente chama de subdesenvolvido ou um país em desenvolvimento, é um diagnóstico em geral tardio, né? Então a gente já tem uma alteração estrutural que possivelmente não é capaz de fazer voltar atrás. Diferente, por exemplo, quando você olha um paciente com apneia do sono, aquele paciente um hipertenso que não é o resistente, mas o refratário, em que você controla bem a VOP, porque você diminui muito o tono simpático desse paciente, você talvez esteja ali trabalhando em cima exatamente da fisiologia da rigidez arterial, que ela é tratável, né? Capacidade de constrição e dilatação, né? Bom, a gente tem alguns estudos bem-sucedidos em pequenos modelos animais, incluindo allopurinol, estimuladores do óxido nítrico, como nitrato, bloqueio do sistema renina-angiotensina, o uso da espironolactona em doses muito baixas e a amilorida em doses muito baixas também, né? A gente tem estudos com IECA e bloqueador do receptor da angiotensina, das estatinas, né, usados já em humano, mas eles ainda não são recomendados ou aprovados pelo FDA especificamente para esse fim, né? Uma coisa que é um pouco mais concordante nos estudos é a atividade física. Ela, de fato, parece que tem um efeito modulador interessante na rigidez arterial e mostra que a atividade física, ainda que intensidades menos de impacto, né, atividade de intensidade mais leve, ela mudou, na verdade, a rigidez arterial da população. E a gente tem alguns estudos de terapias propostas mais recentes, né, como o uso de inibidor da dipeptidase, né, inibidor do cotransporte sódio, da glicose 2, a troca de inibidor da dipeptidase 4 por tofogliflozina melhorou a rigidez arterial em diabéticos. Outro estudo em modelo animal, a dapaglifosina, também melhorou a disfunção vascular generalizada em camundongos. Então, assim,
O que a gente tem hoje de concreto é controle a sua pressão, controle o seu diabetes, pare de fumar, beba com moderação, faça exercício físico, deixe o sedentarismo de lado, controle o seu colesterol, ou seja, faça uma medicina de prevenção cardiovascular, né? Use suas medicações de forma adequada, né? Que possivelmente você vai frear, alentecer a progressão da sua rigidez arterial, que vai acontecer com a idade. A gente tem aí perspectiva para o futuro, em um artigo mais recentemente publicado, esqueci o nome agora do autor e esqueci de botar a referência, o dado emergente sobre o papel do receptor de mineral corticoide na rigidez arterial, do canal de sódio endotelial. Então, a milorida seria uma droga interessante, né? E o ácido úrico também. Tem trabalhos mostrando o uso do alopurinol, né? Enfim, à medida que se desenvolve uma maior compreensão da complexa interação dos fatores que produzem enrijecimento arterial, mais opções de tratamento a gente deve ter clinicamente disponível. Então, assim, o que a gente tem hoje é que a rigidez arterial ela é um marcador de prognóstico adverso, cardiovascular, com fatal e não fatal, em qualquer população de pacientes, mas principalmente em hipertensos, diabéticos, renais crônicos, né? O tratamento dirigido para a rigidez arterial não existe um tratamento específico, né? Mas a gente sabe que o controle das doenças, das comorbidades do paciente podem, sem dúvida nenhuma, alentecer a progressão dessa rigidez arterial. Obrigado. Eu acho que eu consegui em 40 minutos, como a Beth tinha pedido. Para a gente encher de perguntas. Se eu souber responder. Deixa eu te perguntar uma coisa, Christian. Você sabe alguma coisa se esse novo Complior já vem corrigido do 08? Eu não sei se eu acredito que sim, Beth, porque Deve vir, né? é uma coisa tão simples, né? Você ter o aparelho e ele já ter isso aí no algoritmo de correção eu sei que a atualização do software do nosso Complior, ela não corrige. Não, né? É porque durante um período, há um ano atrás, eu tinha ficado na dúvida, 1 ano, 2 anos atrás, eu peguei alguns exames e fiz a correção e olhei ali para ver se eles estavam realmente, peguei o valor de milissegundo, fiz o cálculo, e assim, é bruto. Literalmente, ele está imaginando que você já colocou a distância ali corrigida. Uhum. Tem pergunta aqui no chat. Não. Vamos ver. Tem pergunta no chat? Não tem. Só tinha uma aula muito boa, aprendi muito, nossa, foi top, só elogios, e eu fico agradecido. Não, foi super top mesmo. Uma pressão muito grande quando disse que era obrigatório e não sei o quê, professor Christian, eu não sou só um VOPista. Deixa eu te perguntar uma coisa, em relação à questão da pressão central e a pressão periférica. Né? A gente agora no Congresso da SBH discutiu isso bastante. Né? Quer dizer, tem tido uma tendência desses... É isso que eu vou falar agora, Pedro. Desses novos aparelhos. A Cardios, né, lançou o Arteris, que é um aparelho de pressão baseado naquele Dinamapa nojento que os doentes odiavam usar porque ficava apertando o braço há um tempão, mas agora ele, na verdade, ele calcula esses parâmetros de rigidez arterial numa medida de consultório, né? E eles estavam lá na SBH, né? E eu achei, quer dizer, eles não têm uma validação, isso eu já tinha perguntado para eles por e-mail, eles não têm uma validação e nem têm intenção de fazer uma validação pareada com o Complior ou com o esfigmococcus, até por isso você falou, né? São maneiras diferentes de você calcular e quando for comparar, como o esfigmococcus tem uma VOP mais alta do que o Complior, né? Então, não sei. Mas o que eu achei muito interessante é que cada vez mais a gente fala, as diretrizes falam do dano vascular e da pressão central, né?
o quanto isso é marcador de prognóstico, o quanto você tem que ter isso, essa informação. E o aparelho te dá isso tudo. Ele O te dá a aparelho do pressão Amplior, ele te periférica. dá a pressão central. Por isso que eu mantive a gente fazendo a VOP carotídeo radial, que não usa para nada. Na verdade, ela usa sim, porque quando você tem uma aferição de VOP carotídeo radial, você, através do algoritmo do aparelho, quando ela é uma VOP menor do que a carotídeo femoral, ela calcula a pressão arterial central. Ela te dá a central arterial pressure lá, ela te dá, inclusive, o valor. Quando uma é menor do que a outra, aí não, ela fica em branco. Mas você consegue ter a pressão central. E no esfigmocore, ele te dá também a aferição. Claro que o esfigmocore ele usa um método de tonômetro de aplanação, né, que nem faz para ver pressão intraocular, e transforma aquela coisa a propagação da onda ali da pele no tonômetro lá, e ele transforma aquilo numa onda. Só que ele pareia pelo ciclo cardíaco através do eletrocardiograma, né? Então, por isso que você faz primeiro uma, depois você faz a outra, você tem lá a frequência cardíaca sendo estudada. Talvez por isso até a pressão de aumentação tenha uma influência maior na frequência cardíaca. A frequência cardíaca tem uma influência maior na pressão de aumentação do que na VOP que a gente faz no Complior. Mas é interessante pensar que a gente possa ter um método que leve para casa para avaliar a rigidez arterial ambulatorial, principalmente na nossa população de hipertenso resistente, ainda que a gente não tenha que esse aparelho não seja validado, mas se a gente consegue fazer essa aferição no momento que ele está ali no ambiente hospitalar e você vê que não só a pressão como a VOP cai na hora que ele vai para casa, né? Ou pode acontecer uma surpresa, né? A pressão braquial não cair e a VOP continuar elevada. Ou seja, esse é aquele paciente que é do tipo assim, falência de tratamento, porque você não tem o que fazer mais para controlar. A pressão de consultório está boa, se você começa a diminuir essa pressão, você pode começar a ter para-efeito de droga, né? O cara muito hipotenso, hipotensão postural, ou aquelas outras situações extremas, mas a gente não está enxergando a pressão central, né? Então, eu acho, como foi o Pedro que perguntou, né, a questão do método oscilométrico, eu acho atraente que esses métodos eles comecem a existir no mercado, né, e que a gente possa estudar, né, e eventualmente até validar dentro de uma população. Eu acho que o hipertenso resistente talvez fosse uma população interessante, né? Você faz a VOP no dia da retirada do mapa, né? Ou no dia da inserção da mapa, né? Você tem a VOP de consultório, pressão de consultório, você vai ter depois 24 horas e ver como é que foi o comportamento, né? Aí você pode ter alguns pacientes que realmente vão se manter com rigidez arterial fora do ambiente hospitalar e outros que, com o cair da pressão, terão uma redução paralela da rigidez arterial, talvez um controle melhor da pressão central e tudo mais. Então, acho interessante. Tem A vários... ideia do Artéris não é ser uma mapa. Sim. O Artéris, eles têm aquele, né, O Dinamapa, né? Que é mapa, e a ideia do Artéris é ser de consultório, mas é daqueles que ele faz 4 medidas. Sim. E aí a orientação é, para você minimizar o efeito jaleco branco, você bota no braço do cara e sai, né? É o tal equipamento lá do Canadá que eles usaram no sprint, né? E aí ele vai fazer 4 medidas com intervalo ali, acho que é de 2 ou 3 minutos, não sei se o Pedro sabe já isso bem, mas tem um intervalo, e aí ele faz essas 4 medidas, o ideal é que você esteja fora, justamente para minimizar o efeito jaleco branco, que eu achei muito interessante para os resistentes, né? Sim, pode ser. Bem legal. Bem legal, pode ser interessante. Bota e aí lá ele mostra, ele dá VOP, ele dá a pressão periférica, dá a pressão central, dá o Augmentation Index e... VOP, pressão periférica. Deve dar pressão de pulso também, provavelmente. Dá pressão de periférica. pulso. Tem mais um negócio ou eu estou maluco? Já falei do Augmentation Index. Já. Não, é isso. É VOP, pressão central, periférica, Augmentation Index e a pressão de pulso. É interessante, cara. Eu estou pensando em tentar descolar um dinheiro para ter esse aparelho.
A gente teve o Dinamapa, né? Uma época na mão, e aquele rapaz ia fazer a tese que talvez fosse responder à pergunta do efeito jaleco branco, mas ele não conseguiu ir à frente. Porque E os o doentes não aparelho... suportaram aquilo, né? É, O negócio é que os nossos doentes que têm uma. O Pedro está dizendo são essas variáveis mesmo. Os nossos doentes que têm uma aceitação enorme da mapa, né? Ninguém acredita muito nisso quando a gente fala isso em congresso, né? Eu falo, hipertensa, quem não aguenta fazer mapa? Os nossos fazem 4 mapas por ano, com um sorriso de orelha a orelha. Até porque, né? Na é, boa. é, Mas é, esse aparelho que, porra, depois que ele mede, ele fica apertando o braço um tempo, pô, foi uma negação, cara. Ninguém aguentava. O Pedro deve está ser, falando aqui que tem também a pressão de pulso central, né? Ele calcula a pressão a central e a PP pressão de pulso central. central. O problema é exatamente esse, né? O sujeito, durante o sono, principalmente, ficar com aquele troço apertando, porque ele apertava mais do que apertava bastante, mais do que 1 minuto ali, ficava apertando. Exato. Ele faz a medida periférica, aí depois aperta, logo 1 minuto depois ele aperta e fica parado ali 1 minuto, ou Sim. 2, não me lembro mais, e aí solta. Pô, os doentes não aguentam isso 24 horas. E a ideia do artérios eu achei interessante, porque eu vi assim, por exemplo, eu não fiz em mim, mas tinha um outro médico lá fazendo, e vieram mais alunas muito animadas também para fazer, coisa e tal. É demorado o negócio, né? Mas a ideia é essa: bota lá no cara, e ali não era isso, é 1 minuto, né, Pedro? E aí tu vai embora e volta depois para ver quanto é que deu. Então, teoricamente, não está na presença do médico, né? É. Não sei, eu acho que é interessante, né? Sim, a gente só vai saber depois de usar e ter a percepção e, eventualmente, É. até ter o resultado, né? E tem um bocado desses caras lá em São Paulo, um monte de gente está usando nos consultórios particulares. Aquilo, obviamente, né? Tu cria uma onda ali com o cara, né? Quando você mede a pressão, o cara fica ali um tempão medindo, mas tu imediatamente imprime uns gráficos, um negócio Não, aí super bonito. como é que se diz? Vira show, né? Vira um Isso, evento. exatamente. Tu faz um marketing bonito. Agora, É, eu acho que pode ser um aparelho realmente interessante nesse momento em que a gente discute tanto o dano vascular e avalia ele muito pouco, né? Quer dizer, na prática clínica ali no consultório seria só o ITB, que é mais difícil. O ITB é mais tardio, né, do que a rigidez sim, arterial do que a gente mede aí na VOP, né? Bem mais sim. tardio. Acho difícil comparar isso. Esse Gente, eu estou falando sem parar, aberto para perguntas, hein? Saiu uma diretriz portuguesa em 2017, né, comparando a pressão central com a pressão periférica. Me lembro que na época eu dei uma lida, vou ver se eu acho isso de novo, se tem alguma mais nova. Eu não me lembro de, no doutorado, ter achado alguma coisa mais recente com relação a isso. É, É bem verdade que pararam de publicar, pararam, né? Diminuiu muito a publicação dessa questão da fisiologia, fisiopatologia, do diagnóstico, e passou a se publicar muito sobre efeito do beta, efeito do bloqueador de canal de cálcio, efeito é. do vasodilatador direto. E aí o problema é que, assim, os estudos muitas vezes são pequenos ou não são comparáveis, aí você vai olhar e, Fica sempre meio você duvidoso. sabe, não dá para saber se realmente isso é só um efeito cosmético de redução de número ou se de fato está reduzindo, porque você está diminuindo realmente o impacto na pressão central, né? Vamos dizer assim, Uhum. na hemodinâmica central do paciente, não na periférica, né? Quem faz muita hipertensão arterial ainda volta e meia fala, né? Pô, tem um doente, pressão controladinha, porra, infartou. Pressão controladinha, pô, fez um AVC. Pressão controladinha, pô, creatinina de 1,7. Aí você fala, será que pressão controladinha de consultório ela é o suficiente?
O negócio é esse, quando a gente começa a ver esses pacientes fazendo lesão de órgão-alvo com a pressão controladinha, a gente pensa muito na hipertensão noturna, na hipertensão mascarada, né, a Sim, noturna, sim, ou a hipotensão também, né, aquelas sim. pressões diastólicas que vão lá embaixo durante a noite e não tem rim nem miocárdio que aguente, E aguente, nem cérebro, exatamente. né, que Exatamente. aguente a baixa perfusão. É Exatamente. a curva J que a gente estava discutindo ontem no ambulatório com os Tá. alunos. Eu vejo muito, Beth, em CTI, o paciente que não tem injúria hemodinâmica, interna por qualquer outro motivo, principalmente os idosos. Você vê assim aquela curva de pressão nas 24 horas, o sujeito mantém uma sistólica sempre normal ou mais elevada, com uma média boa. Quando você vai ver, o cara está lá com 45, 50 de diastólica, ou às vezes até menos, e faz descenso noturno da diastólica. Você fica pensando, pô, esse cara durante a noite, enquanto dorme, está evoluindo o declínio cognitivo, tá hipoperfundindo o rim, está hipoperfundindo o coração. Quer dizer, imagina um cara desse fazendo exercício com a diastólica baixa, né? Não aguenta, né? É Não verdade. vai. Gente, está todo mundo tão silencioso, ninguém tem dúvida. Não tem dúvida que o professor deve ser muito bom mesmo, ou porque não entenderam nada. Eu vou parar a gravação, hein? Tá joia.